um abraço dos irmãos lá de São Francisco para toda a amada igreja. Amém? Em breve os irmãos vão estar lá conosco para conhecer pela obra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 8. Amém? 8, 9 e 10. Diz assim a poderosa e inerrante palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 12. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Amados irmãos, eu queria falar sobre o seguinte tema nesta noite: a graça é de graça, mas não é barata. Amém? Vou repetir de novo. A graça de Deus é gratuita, mas ela não é barata. Sabemos que a graça de Deus significa favor imerecido e gratuito de salvação para a raça humana. O favor de Deus chegou até a humanidade e foi lido aqui por uma criança em João 3,16, que é a carta de amor de Deus para a humanidade. João 3,16 é o que, igreja? A carta de amor de Deus para a humanidade, irmão Augusto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça de Deus é algo maravilhoso para a nossa vida. Quando falamos de graça, lembramos do nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque foi por intermédio dele que a graça chegou até nós. Nosso patriarca estava dizendo aqui sobre 50 e poucos anos de cristão, e eu estava aqui relembrando, e às vezes as lágrimas vêm nos meus olhos, porque eu lembro o testemunho do pastor Genilson, da onde Deus tirou ele, debaixo de um pé de manga. Alguns de nós andavam neste mundo errante, e Romano vai dizer que todos nós estávamos destituídos do reino de Deus, estávamos condenados com o mundo, mas a graça de Deus por intermédio de Cristo Jesus chegou até nós lá no mundo. Alguns de nós era beberrão, alguns de nós trocávamos perna lá no mundo, andávamos trocando perna, estávamos envolvidos com prostituição, com vício, com bebida, mas a graça de Deus te alcançou lá no mundo. Olha para você hoje, depois que você aceitou Jesus, você está mais bonito, mais bonita. Olha quem era você e quem você é hoje, da onde Deus te tirou do lamaçal de pecado. Repita comigo, igreja: a graça da graça. A graça da graça. Tem muita graça onde eu moro. Olha a elegância da graça, branquinha. Alguns perguntam para ela como ela consegue viver na lama sem
Que roupa bonita Deus deu para a graça e para as suas prole. Branquinha, anda no meio da lama, mas não se contamina. Perguntaram para o sábio: o que ela tem de segredo que ela não se suja e mantém as suas vestes brancas? Alguém disse na sua simplicidade: é a perna comprida. Será que é a perna comprida dela? Muitas vezes ela anda junto com o boi. Aonde o boi tira a perna, ela está ali sempre ciscando e se alimentando. No meio da lama, sem contaminação. Assim estamos nós, na graça de Deus, mas sem se contaminar com esse mundo que vai de mal a pior sem Deus. Mantendo as nossas vestes brancas. A graça de Deus nos alcançou quando ainda nós estávamos lá no mundo, sem esperança, sem perspectiva de vida, fazendo tudo que estava na telha, como diz o outro. Estávamos perdidos, estávamos longe de Deus, mas o amor de Cristo nos alcançou no calabouço da vida, nos alcançou nas vielas, nos becos. O Senhor nos tirou de trás da malhada. Às vezes, quando eu estou sentado lá naquela cadeira central, e eu olho para aquela cadeira no púlpito, eu começo a chorar, porque eu me lembro que Deus me tirou do Santa Rosa. Eu me lembro que Deus me salvou com os meus 16 anos, e eu não tinha perspectiva de vida, e aonde eu morei, vi muitos jovens a morrer, e Deus me tirou daquele meio, e às vezes eu começo a chorar, porque eu lembro das minhas raízes, eu me lembro da onde, o que eu era, e o que Deus fez na minha vida. Eu não tinha família, Ele me deu uma família. Eu não tinha uma esposa, Ele me deu uma linda esposa. Eu sonhava ter filhos, Ele me deu uma menina chamada Anisté. Eu sonhava ter um menino, e Ele me deu um casal. Ele me deu um menino chamado Daniel. Eu andava a pé, eu não tinha emprego, e Ele abriu as portas para me ser gerente da Tria Calçado, a antiga Chartres. E por 15 anos Ele me concedeu a gerenciar aquelas lojas. Meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu andava a pé, Ele me deu um carro para me andar. Eu não tinha nenhuma habilidade, nem talento, nem dom, mas a graça de Deus, como está escrito ali em Corinto, cada um foi dado pela graça de Deus os dons. Alguém talvez acha que ele pode ser salvo pela sua bondade, por ele ser bom. Ou alguém acha que ele não pode ser salvo porque ele é mau demais. Mas nessa noite eu quero te dizer, tu não é salvo por ser bom, tu não é salvo por fazer alguma coisa a merecer. Você é salvo pelo favor de Deus, pela graça de Deus gratuita. Não importa tão terrível ou tão vil pecador o homem pode ser, mas se ele se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Salvador da sua vida, Jesus apaga os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida e transforma ele em um novo homem. Quem era nós antes de Cristo e quem nós somos hoje? Aqui, amigo Benoni, Diácono Benoni, a Sagrada Escritura vai dizer que Paulo se considera o menor de todos os apóstolos, abortivo. Ele vai dizer que ele conhecia um homem que, se foi no corpo ou fora do corpo, ele não sabe, por 14 anos. Ele vai dizer na sua simplicidade, nessa humildade, que ele conhecia um homem sujeito ao culto,
imensurável de glória. E lá viu coisas no paraíso que não se pode contar a homens do que vai acontecer, do que está nos aguardando, do que nos espera além desse céu azul. Sabemos que tem um primeiro céu, onde os pássaros voam, onde as nuvens correm, a cortina. Mas sabemos que existe um segundo céu, onde estão as galáxias, as estrelas, os cometas. Mas sabemos que existe um terceiro céu, onde o nosso Deus está sentado. E na sua direita o seu Filho amado Jesus Cristo. Martim Lutero, no século XVI, ele fez exatamente o que está acontecendo, meio parecido com hoje. No século XVI, Martim Lutero causou uma reforma na igreja. Deus levantou aquele monge, aquele teólogo, e questionou o que estava acontecendo no meio da igreja. E aquele homem, tomado pelo Espírito de Deus, trouxe uma reforma protestante que fez mais de 500 anos. E naquele tempo, nas suas 95 teses, Martim Lutero descobriu nessa mesma palavra, nessas cartas paulinas, que a graça de Deus não é por merecimento, não é por bondade humana, não se compra, não é paga por indulgência, mas é pela fé em Jesus Cristo. E a graça que uma vez nos foi dada, recebemos ela de graça e pelo amor de Jesus na cruz do Calvário. Aos Romanos capítulo 3 e aos Romanos capítulo 5 vai dizer que por um homem entrou o pecado, e junto com esse homem, Adão, entrou a morte, e teve que vir a lei. E com isso sabemos que a religião foi fundada no mundo para ligar o homem a Deus. Isso significa religião. E a religião se esforça muito para levar o homem a Deus. O homem teve que subir no monte e trazer uma lei. Mas a lei foi insuficiente para salvar o homem. E apontando ela para algo mais excelente, no Novo Testamento, a graça de Cristo mostrou que o Evangelho que vem, o novo Evangelho, esse Evangelho que nós recebemos, o Evangelho de novidade de vida, esse Evangelho que veio de Cristo, provou que o Evangelho, ele é maior do que a religião, porque o Evangelho de Cristo, por intermédio de Deus Pai, enviou o teu Filho amado Jesus, que se encarnou como homem, sendo Filho de Deus, e mostrou para nós que a graça de Deus faz que Deus, Jesus Cristo, desça até o homem e mostra para o homem que é possível servir a Deus pela graça e ser salvo pela graça. A religião esforça muito para levar o homem a Deus, e o Evangelho traz Deus até o homem. E esse Evangelho da graça do nosso Deus Pai Celestial se manifestou no seu Filho amado Jesus Cristo. Agora, como diz Hebreus, chegamos ao trono da graça com confiança, pastor Gilson, para que no tempo de Deus oportuno possamos alcançar o que está proposto para cada um de nós. Irmãos, se essa obra é de Deus, como eu sei que ela é de Deus, nenhum homem vai poder parar essa obra. Eu vou repetir de novo. Se essa obra é de Deus, essa palavra não é minha, é de Gamaliel. Essa palavra não é minha,
falaram isso de se esse Cristo é o prometido Messias, desiste, vocês vão estar lutando contra Deus. E contra Deus ninguém ganha. Contra a vontade de Deus ninguém prevalece. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é para o nosso amadurecimento, que é para o crescimento da obra de Deus, para que a obra de Deus possa crescer, expandir, ser aperfeiçoada pelo dom de Deus. A graça de Deus não anula a justiça, porque antes da graça vem a justiça de Deus. E Paulo vai dizer isso aos Romanos, capítulo 5, que o dom da justiça chegou até nós por Cristo, e por isso nós recebemos a graça de Deus. Deus é justo, e por ser justo, Ele nos deu a graça. Como? Na cruz do Calvário. E hoje essa graça não é barata, porque essa graça requer renúncia, requer que nós levamos a nossa cruz, e que dia após dia negamos a nós mesmos e tomamos a nossa cruz e seguimos a Cristo. Hebreus capítulo 12 vai dizer, verso 2: olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O nosso olhar está em Cristo, os nossos olhos estão focados em Cristo. Foi Cristo que morreu, igreja, na cruz por nós. Não é sangue de bode, de carneiro, é sangue de Jesus, é sangue precioso. Nós fomos salvos por Cristo, e agora zelamos, amamos, adoramos esse Cristo, porque Ele fez por nós o que ninguém fez. Ele deu a sua vida por amor a nós. Ele se entristeceu nessa noite para você se alegrar. Lamando comida e que me rebia subiu na raio. A graça é de graça, mas ela não é barata. Ela custou um preço muito caro. Quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? Aleluia! Glória a Deus! Uma confirmação dessa obra foi uma alma preciosa retornar para Cristo. É as almas retornando, é as almas aceitando Jesus. A obra de Deus não pode, não vai parar, porque Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja, Ele é o mantenedor da igreja. E é interessante que quando o homem acha graça diante de Deus, se você achou graça diante de Deus, se o pastor Genilson achou graça diante de Deus, nada e nem ninguém vai poder parar o que Deus está começando. A Bíblia vai dizer que em Gênesis capítulo 6, que havia um homem chamado Noé, irmão Sérgio. E esse homem era justo, piedoso e andava com Deus. E lá no final vai dizer assim, pastor Genilson: e Noé achou graça diante de Deus. Se o Senhor achou graça diante de Deus, as portas dos céus estão abertas, e Deus derramará bênçãos tal. O homem que acha graça diante de Deus, ele também acha graça diante dos homens, daqueles que estão com Deus e que querem Deus. A palavra de Deus vai dizer que a rainha Esther, no dia que ela foi escolhida em meio a muitas belas donzelas, vai dizer que diante do eunuco, de todas as jovens ali, ela achou graça diante de todas. E no dia que Amã estava preparando o massacre dos judeus, tudo preparado para acabar com os judeus, a rainha Esther entra na presença do rei. E ali, a palavra de Deus vai dizer que
Só podia entrar aquele que era autorizado. Se não sendo assim, seria morto. Entrar na presença do rei sem autorização. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando ela apontou, abriu-se as portas, ela entrou diante do trono. O rei apontou para ela o seu céu. E mais adiante vai dizer que a rainha Esther achou o quê diante do rei? Graça. Quem estava sentenciado à morte, agora a graça fez o quê? Restaurou, libertou, trouxe vida. É isso que a graça faz. Se a morte entrou por um homem, agora o dom de Deus gratuito entrou a vida por um Adão mais excelente e sem pecado. Jesus Cristo, o perfeito, o santo. E por Cristo, agora entrou a vida, entrou a graça. E agora nós aprendemos que nós não somos salvos pela lei. Nós não somos salvos pelas nossas boas obras. Nós somos salvos pela graça, pela fé em Jesus Cristo. E essa fé que uma vez nos foi dada, nos fez que essa graça nos alcançou. E hoje estamos aqui pela graça de Deus, dando continuidade, pregando pela graça, cantando pela graça, vivendo pela graça. A palavra de Deus vai dizer que Davi achou graça diante de Deus. O homem que acha graça diante dos olhos de Deus e diante dos homens, Deus dá a ele longos dias. Deus abençoa, Deus abre porta onde não tem porta. E se Deus achou graça em você, meu irmão, e se Deus achou graça em você, minha irmã, é isso que vai acontecer. Alguém vai dizer, não precisa pagar, já está tudo certo, porque você achou graça diante de Deus. Se alguém cede um imóvel desse e diz que não precisa pagar, é porque alguém achou graça diante de Deus. Eu quero dizer para você que está desempregado nessa noite, se você achar graça diante de Deus, amanhã você vai entregar seu currículo e as portas de emprego vão abrir para você. Se você está com alguma enfermidade, mas se você achou graça diante de Deus nessa noite, Deus vai curar a sua enfermidade e vai abrir uma fonte de saúde para você. É por isso que nós aprendemos com o nosso Pai na fé. Qual é a oração que os santos faziam? Qual é a oração que Jesus nos ensinou? Graça te dou, ó Pai. Graça te dou. Quantos podem dar graças a Deus nessa noite? Porque você está vivo. Graças a Deus. Porque teu nome não está no hall de Covid que partiu. Quantos podem dar graças a Deus porque você está respirando sem usar o aparelho? Quantos podem dar graças a Deus porque você está vivo? Um grande empresário, um homem muito rico, chegou diante do médico, começou a chorar. E o doutor perguntou a ele, você está chorando por quê? Um aparelho de 70 mil para botar no seu quarto, para você tentar superar esse Covid, para você viver um pouco. Ele disse assim, não doutor, eu não estou chorando por causa de não poder comprar um aparelho de 70 mil. Eu tenho dinheiro para comprar até 70 aparelhos de 70 mil. Eu estou chorando porque eu fui um homem miserável. Eu nunca agradeci a Deus pelo ar que eu respiro. E Deus nunca me cobrou um centavo por esse ar que eu respiro. Sempre foi de graça e pela graça. Mas agora eu preciso comprar, pagar para respirar. Agora eu preciso pagar para respirar, sendo que Ele me deu de graça. Ele te comunicava na raio. Adore a Deus porque você
está respirando, sem aparelho nenhum. Você está de pé. Não pare! Cadê os glórias para Jesus? Quantos podem dar glória a Jesus porque a graça te alcançou? Quantos podem dar glória a Jesus por lembrar de onde que Jesus te tirou? Quem era você e quem você é hoje? Quando eu olho para o púlpito eu começo a chorar. Quando eu sento nessa cadeira eu começo a chorar. Porque eu falo, Senhor, eu não mereci estar aqui. E não merecia mesmo. Porque não é por merecimento. É pela graça de Deus que nós estamos. Eu não merecia, Senhor, estar diante do teu povo. Quem sou eu, Senhor, para estar pastoreando a tua igreja? Mas o Senhor achou graça. Deus viu em mim, viu em você o que ninguém viu. Quantos diziam que eu não chegaria a 18? Quantos falavam que você estaria morto? Mas você está vivo. Se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui nessa noite. Se não fosse a graça de Deus, eu não estaria pregando aqui nessa noite. Mas graças a Deus, que essa graça me alcançou. Eu agradeço a Deus.